Elas são irreversíveis e aceleradas pelas ações humanas. Provocam desastres como o que vimos no Rio Grande do Sul, a maior catástrofe ambiental do estado até então. Estamos falando das mudanças climáticas, alterações a longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos do planeta. Desmatamento, queimadas e poluição são algumas das principais causas, e as consequências são diversas e vistas em diferentes aspectos: saúde, comércio, relações internacionais e, claro, no meio ambiente de maneira geral. No programa de hoje, vamos debater causas, consequências e o que ainda pode ser feito para reduzir os danos das mudanças climáticas. Fique com a gente, Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? Nós começamos o Sobre Política falando sobre a floresta amazônica. O projeto de monitoramento da Amazônia Andina estima que, antes das atividades humanas, a floresta ocupava 647 milhões de hectares no norte da América do Sul, incluindo países como Brasil, Bolívia, Peru e Colômbia. Lembrando que cada hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados. É até difícil de ter ideia dessa dimensão. E o último levantamento do projeto estima que até 2021, 85 milhões de hectares já foram desmatados. Isso representa 13% da cobertura vegetal. E a maior devastação é aqui no Brasil. 69,5 milhões de hectares da área brasileira da floresta foram perdidos. O desmatamento é uma das principais causas das mudanças climáticas, impactando os ecossistemas e contribuindo com o efeito estufa, com os gases emitidos nas queimadas. Na reportagem a seguir, você vai entender o impacto disso e conhecer algumas alternativas que podem ajudar a frear as mudanças climáticas, como um projeto de lei que estabelece um limite para a emissão de gases nas empresas. Ela abriga a maior biodiversidade do mundo. 25% de todos os seres vivos, incluindo plantas e animais, vivem na Amazônia. Somente em território brasileiro são 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta, que, além de garantirem a sobrevivência das espécies, ajudam a equilibrar a temperatura do planeta. A Amazônia, ela é uma reserva de carbono muito grande, então ela estoca carbono, né? Ou seja, é um carbono que poderia estar em outros compartimentos do planeta, inclusive na atmosfera, favorecendo o aquecimento global. Apesar da importância para o clima do mundo, a Amazônia ainda sofre com os desmatamentos. O último resultado do PRODES, programa do INPE que monitora a floresta, mostrou que entre agosto de 2022 e julho de 2023, a Amazônia perdeu 9 mil quilômetros quadrados de verde. O número indica uma redução em relação ao período anterior, quando o desmatamento na região atingiu 11.500 quilômetros quadrados de mata. Mesmo com a queda, conter o corte ilegal ainda é um desafio. A maior parte do desmatamento que está acontecendo na Amazônia, esse desmatamento que é muito ilegal, é um desmatamento que está muito ligado à questão de grilagem de terras. Então, o que acontece? Você tem áreas que são áreas públicas, são florestas públicas, são áreas não destinadas que pertencem à União, e que grupos que têm interesse na posse da terra estão invadindo essas áreas. A degradação da floresta provoca alterações no clima e contribui com extremos climáticos. Descobertas científicas já mostram que o regime de chuvas em boa parte da América do Sul depende da Amazônia e do chamado fenômeno dos rios voadores, que são correntes atmosféricas de água geradas pela umidade da floresta. A gente sabe que a maior parte da chuva que cai aqui na nossa região sul-sudeste do país, ela é formada principalmente pela evapotranspiração lá na floresta amazônica, a formação dos tais rios voadores. Então, essa floresta ela vai transpirar, no processo de respiração dela, ela tem uma transpiração que pega essa umidade que está no solo, e ela vai jogar essa umidade para a atmosfera. E aí, com o aquecimento global e a mudança do clima regional da Amazônia, o secamento, o que vai acontecer é que você começa a ver um montão de extremos, que é o que a gente está vendo, muito mais, um montão assim, mais frequente do que o que a gente costumava ver, mais intenso,
mais prolongado às vezes, e isso vai forçar a floresta. E aí entra naquele feedback, né? Força a floresta, você pode ter mortalidade de floresta, você começa a morrer um pouquinho de floresta. Então, o exemplo clássico, eu acho, é o sudeste da Amazônia, que está tendo mudança de temperatura, temperaturas mínimas, né? Aquelas que refrescam, estão ficando mais altas. Já não é mais novidade que, diante de um cenário como esse, os esforços precisam ser globais. E as nações têm discutido medidas para frear o aumento da temperatura do planeta. Uma das discussões é o mercado de crédito de carbono. O sistema permite que empresas que não atingirem metas para a redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa comprem créditos, daquelas que conseguiram superar as metas. É uma maneira de compensar financeiramente empresas que adotaram processos mais limpos ou fizeram compensação com o reflorestamento. Eu acho que o mercado de carbono precisa ser, de fato, um mercado que favoreça manter floresta em pé e não só restaurar a floresta. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, o mercado de carbono está muito associado com aquilo que a gente consegue restaurar. E aí tem casos, por exemplo, de pessoas que têm uma fazenda que ela desmata a fazenda e tem uma fazenda que ela restaura em outro lugar completamente diferente, que vai afetar o clima e local, né, a regional, de forma muito diferente. E vai demorar muito tempo para a gente ter uma floresta madura que a gente tinha. Então, quer dizer, se é um mercado de carbono que não leva em consideração todos esses fatores, isso acaba virando um mercado financeiro, né? A cientista acrescenta que também é compromisso de todo cidadão reduzir os impactos das mudanças climáticas. Uma andorinha não faz verão, mas eu acho que a gente precisa também, com muita urgência, rever nossos padrões de consumo, rastrear aquilo que a gente consome, que muito do que a gente consome pode estar vindo de áreas ilegais, da Amazônia, do Cerrado, de tudo que é lugar, né? Assim, do mundo, mas especialmente dos nossos ecossistemas, nossos biomas aqui no Brasil. Então, que a gente repense, reflita o que a gente realmente precisa e o quanto a gente consegue rastrear aquilo que a gente consome, sabe? Em diversas frentes, né? Pode ser a parte de alimentos, a parte de vestimentas. Marina, é interessante como hoje nós temos a percepção, faz parte do nosso dia a dia, o debate a respeito das mudanças climáticas, mas nem sempre foi assim, né? Foi um tema que começou ali nos anos 90, a partir de 92, mais ou menos, mas que antes disso não era tão frequente, tão comum. Então, as pessoas mais velhas não tiveram esse assunto tão próximo no dia a dia, né? Sim, e é costume nosso até acompanhar ano a ano os dados do INPE, né, da devastação da floresta amazônica. E assim, que bom que a gente tem como medir, porque é medindo e entendendo o problema que a gente consegue reverter ou pelo menos frear. Mas ainda assim é complicado, porque se a gente pensar como era antes, a gente não tinha esse acompanhamento porque o garimpo avançou muito, o desmatamento avançou muito, então hoje a gente precisa disso porque de fato cresceu bastante, né? Exatamente. Nós vamos continuar debatendo esse assunto no segundo bloco. Sobre política, faz um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta. Bom, no primeiro bloco, a gente te mostrou os principais efeitos das mudanças climáticas, como elas afetam o funcionamento do planeta e, consequentemente, as nossas vidas. E esse impacto também chega nas relações comerciais entre os países. Para falar sobre isso, a gente recebe no estúdio o geógrafo Alexandre Fidalgo. Bem-vindo, Alexandre. Olá, gente. Obrigado pela oportunidade. Alexandre, como você avalia as relações entre os países e os acordos firmados desde lá o Rio 92 até hoje com as COPs? Então, vamos lá. Quando a gente firma um acordo internacional, se a gente pensar no mote da geopolítica, todo acordo internacional tem uma relação com o poder, porque em geopolítica a gente fala que espaço é o poder. Então, ao ratificar um acordo, a gente está dando novos elementos para uma população inteira, incluindo governantes, a população civil, pensar em como essas relações funcionam. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio 92, a gente estava no finalzinho da Guerra Fria, numa transição. A escolha do Brasil foi muito estratégica, porque a gente pensa num país receptivo, um país acolhedor, e, ao mesmo tempo,
um país que geopoliticamente estava sob uma influência maior dos Estados Unidos. Naquela época, um dos grandes destaques, além da Agenda 21, foi a relação com os povos indígenas, a Carta aos Povos, né? Então, a população começou a se voltar um pouco mais para essa relação dela mesma com a natureza, da importância do meio ambiente e como os povos mais tradicionais se relacionam. É dessa época, por exemplo, que a gente tem uma ideia de que o indígena ele se relaciona, por exemplo, com a terra sem ter impacto ambiental nenhum. Hoje a gente sabe que isso é impossível, mas o impacto é mínimo. Então, até algumas correções de terminologias foram possíveis a gente analisar, tá? E, Alexandre, a gente tem, por exemplo, alguns países que têm como base econômica ali os combustíveis fósseis, por exemplo. Isso também acaba entrando nesse cálculo na hora de entender essa geopolítica, essa relação com as mudanças climáticas. Como que funciona essa avaliação do todo? Se a gente pensar em combustíveis fósseis, até assim, voltando para a Segunda Guerra Mundial, foi algo preponderante para a Alemanha perder a guerra, porque não era autossuficiente nisso. Então, já havia ali um radarzinho desse pensamento mais focado em combustíveis fósseis. Hoje em dia, a questão é do impacto ambiental. Então, pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil, uma parte da matriz energética é limpa. Ao mesmo tempo, o que a gente tem recebido de fora? Muita propaganda de carro elétrico, a viabilização de impostos para facilitar a produção de carros elétricos. Então, sim, é possível a gente pensar nessa matriz de combustíveis fósseis como algo que pode atrapalhar o meio ambiente, mas como uma resolução também para a gente substituir e entender como é que a população vai se encaixar nesse mercado de trabalho, tá? Então, e você citou uma questão aí da Alemanha no contexto da Segunda Guerra. Então, a gente pode colocar a questão das mudanças climáticas, o entendimento do meio ambiente de forma geral, como ponto de partida para a discussão de outras pautas também nessa questão da relação entre os países? A gente pode. Essa, inclusive, é uma excelente pergunta. Por que a gente pode fazer isso? Porque a partir do momento que a gente começa a se informar sobre o meio ambiente, é meio que natural, eu acho, para todo mundo, a gente tomar partido. E no primeiro momento, do que a gente toma partido? Daquilo que a gente está mais familiarizado. Claro. Então, se a questão tem a ver com o meio de transporte, que é algo que a gente utiliza diariamente, a gente acaba focando nisso. Se tem a ver, por exemplo, com produção agrícola, com área agricultável que pode mudar um pouquinho de acordo com variação climática, a gente vai apontar para isso. E hoje a gente tem muita informação disponível. Eu não estou falando de qualidade necessariamente, mas a quantidade de informação ela é ampla. Então, sim, a resposta é afirmativa, tá? E a gente tem, por exemplo, alguns países, às vezes eu tenho uma impressão nesse sentido assim, alguns países já tiveram a vez da poluição alta, assim, então foram se desenvolvendo, chegaram a um patamar diferente, e agora os acordos são globais, né? Então você pega aí países que não tiveram ainda, de repente, uma fase tão evolutiva nesse sentido. É uma questão importante de você pensar para que os países consigam alcançar os acordos, ou seja, respeitar limites de emissão de gases, por exemplo, mas que o desenvolvimento econômico ainda se mantenha? Olha, a sua pergunta é excelente. Tem duas vertentes principais para responder. Eu vou tentar ser muito breve, difícil, né, para professor de humanas, mas eu vou tentar ser muito breve. Vamos pensar assim, quando a gente avalia partícula por milhão de CO2, vamos pegar o Acordo de Paris. O Brasil ele tem que abaixar isso aí em mais ou menos 37% e até 2030 quase 50%, você vai ter um impacto na economia, porque a gente está falando de produção industrial, de frota de veículo. Essa sua pergunta começou no primeiro encontro ambiental em Estocolmo em 1972, um debate mais ou menos assim, entre os países a favor do desenvolvimento zero, ou seja, que a economia ficasse mais estagnada, os países ricos, e os países a favor do desenvolvimento a qualquer custo, porque eles perceberam essa sua pergunta. Se a gente tornar estática a emissão de CO2, quer dizer que a nossa indústria nunca vai atingir um patamar, por exemplo, da indústria dos países desenvolvidos. Então começou um debate geopolítico. Até onde o teu país, o país que você representa, pode chegar, até onde o país que eu represento pode chegar. Então é um debate. Se a gente segurar muito a emissão de CO2, grande parte da industrialização ainda é focado nisso. Pega, por exemplo, a China, com emissão de gases aí provenientes da queima de carvão, a gente tem um debate de que isso poderia sedimentar um pouco ou não proporcionar um trampolim para o crescimento econômico desses países, tá? Então, quando a gente fala no ideal nesse sentido, seria que houvesse não um acordo
uniforme para todos os países, mas que cada um, dentro da sua possibilidade, chegasse nesse limite. Ótimo. Eu acho que assim, a meta tem que ser uniforme. Se a gente pegar Paris, a gente ano passado, na última medição, não sei se é a última medição, mas na última que eu analisei, Paris pediu para a gente ficar abaixo de 1,5 graus, 2, que era o máximo. Ano passado a gente já tinha subido aí em 1,3 grau em relação ao início da Revolução Industrial. Então, indo por esse lado, é importante que a gente tenha entendimento de que não é possível a gente fomentar um debate sem ter uma meta, que é redução. Agora, o próprio Acordo de Paris deixa uma margem nacional para a gente poder entender como funciona a nossa economia para adequar melhor. Então, não é só ajuda de fora em dinheiro, é como a gente vai se planejar. Tá? Posso só complementar? Um exemplo bem clássico, pegando as ODS, os Objetivos do Milênio. O sexto, se não me engano, objetivo tem relação com saneamento básico. Muita gente não sabe, o principal problema do Brasil não é necessariamente a emissão de CO2. O principal problema ambiental é o saneamento básico. Tá? Então o Brasil pode adequar uma verba, trabalhar com saneamento básico, mas não deixar de lado o CO2. Então existe uma margem de adequação interna, até para os estados não perderem a soberania. E levando em conta justamente essa questão, esse ponto que você levantou, Alexandre, quais outras pautas, outros caminhos devem ser discutidos? A gente tem que estar sempre atento, além da questão dos combustíveis fósseis, da questão do petróleo em si, que também fazem parte disso tudo. Primeira coisa é não deixar o debate ambiental morrer. Segundo, perceber se o país está investindo em outras matrizes, como, por exemplo, energia solar, energia eólica. É o clássico. Depois, perceber como a mídia está veiculando isso. A mídia tem um papel importante de direcionar um pouco o olhar das pessoas para outros assuntos que permeiam o debate ambiental. E uma coisa importante é um olhar mais da geopolítica, como eu falei no começo que espaço é o poder, a gente entender se em algum momento o nosso país está colocando a soberania em xeque. Porque às vezes alguns acordos podem chegar com uma roupagem bacana, e eu não estou colocando em xeque nenhum acordo, mas a gente tem que entender como isso é adaptável ao Brasil. Pensa, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Hoje, qual seria o nosso investimento numa força-tarefa imediata? Ajudar o Rio Grande do Sul. Tá? E só para a gente fechar, o etanol, o álcool, né? Ele de alguma forma pode fazer parte dessa conta do Brasil como uma busca por soluções sustentáveis. Não estamos falando de algo de agora, né? Já tem há muito tempo, mas de alguma forma ele também faz parte dessa equação? Pode, e é muito importante, porque aqui, por exemplo, o etanol é da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, a gente fala do etanol proveniente do milho. Então, os países podem aproveitar essas espécies que se adaptam melhor, pelo menos a uma região climática, para poderem substituir os combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como no nosso caso, etanol e a cana-de-açúcar. É excelente sua colocação. Tá? Perfeito. Fechado, Marina? Fechamos. Alexandre, a gente queria agradecer sua presença, os esclarecimentos. Está convidado para voltar, porque é um debate que exige até mais tempo, né? Com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado aos telespectadores. Espero que eu tenha dado um pouquinho de conta do recado aqui com vocês, tá bom? Com certeza. Obrigado. Então, a próxima, Alexandre. Até. Marina, é interessante como nós geralmente pensamos em soluções globais, né? Uma solução que vai resolver o problema no mundo inteiro. Mas, como o próprio Alexandre disse, algumas questões são locais, né? O Brasil pode ter uma solução para um problema que outro país vai encontrar uma outra solução e isso, de certa forma, pode ser mais sustentável, mais acessível. Sim, foi interessante isso que ele mencionou do saneamento básico, porque é uma questão realmente de equilíbrio entre os países, porque a meta é universal, é uniforme, né, global para todos os países, mas cada país consegue alcançar de uma forma. E assim a gente gera esse equilíbrio e alcança a meta. Isso mesmo. Bom, gente, o Sobre Política faz um rápido intervalo e a gente já volta com esse assunto, hein? Estamos de volta para o último bloco do Sobre Política. Hoje o nosso assunto são as mudanças climáticas pelas quais o planeta vem passando. Mas antes da gente continuar essa conversa, vamos ao nosso quadro Dicionário Legislativo. Hoje, o que a gente te explica é o que significa rito urgente. Você sabe? Então, confere aí.
Quando falamos sobre rito urgente, você sabe do que se trata? É a dispensa de algumas exigências e formalidades regimentais para que algum documento possa ser votado com urgência. O projeto que corre em rito urgente se torna o mais importante da sessão e, caso não seja votado, a pauta acaba sendo sobrestada. O sobrestamento significa a paralisação do processo de votação, que só pode continuar quando esta matéria, que está em regime de urgência, for votada, sendo no mesmo dia ou nas sessões seguintes. Vetos, recursos, contratos do presidente da Câmara, destituição dos membros da mesa diretora e propostas que tenham a assinatura de 1/3 dos vereadores são matérias que correm em rito urgente. Voltamos a falar sobre as mudanças climáticas com um dado preocupante divulgado pela Organização Internacional do Trabalho. Mais de 70% da força de trabalho global está exposta a riscos ligados às consequências da crise climática. E os mais vulneráveis são trabalhadores de menor renda, já que normalmente são os primeiros a serem expostos ou ficam em exposição por mais tempo. Os riscos incluem calor excessivo, secas, incêndios florestais e furacões. A gente preparou uma reportagem para você entender esses perigos, quais são os impactos deles e o que pode ser feito para amenizá-los. A marca de sol no braço é resultado de longas horas de trabalho na rua. Rafael é motorista de uma distribuidora de materiais de escritório e está sempre exposto às condições do clima. Ele afirma que nos últimos anos o calor tem castigado mais. O sol é bem mais forte, como de antigamente. Eu acho que hoje está muito mais, o tempo está muito mais, o calor está mais forte, né? Para a gente que trabalha na rua, acho que o judia mais é o calor mesmo. A percepção do Rafael não é isolada e é motivo de preocupação dos especialistas. A Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU, divulgou dados preocupantes. 70% dos trabalhadores do mundo estão expostos aos riscos das mudanças climáticas. As consequências estão ligadas à radiação ultravioleta e à poluição do ar. Condições que aumentam as chances de doenças como câncer, disfunção renal e problemas respiratórios graves. De acordo com o relatório, a poluição causa a morte de 860 mil trabalhadores que atuam em ambientes externos. Já o calor excessivo provoca 18.900 mortes por ano e a radiação do sol causa quase 9.000 óbitos por câncer de pele anualmente. Esse engenheiro do trabalho entende que as mudanças no cenário climático vão exigir das empresas um conjunto de ações para proteger os funcionários. A grande maioria das empresas ainda deixa um pouco a desejar no que diz respeito à gestão dos riscos ocupacionais. É importante que todo CNPJ tenha um programa de gerenciamento de riscos, onde vai ser apontado todos esses riscos ocupacionais relacionados a calor, frio, umidade, agentes químicos, como no caso da poluição. E, a partir desse programa de gerenciamento de riscos, a gente vai elaborar um programa de controle médico e de saúde ocupacional, que vai definir como a empresa deve acompanhar a saúde do trabalhador e monitorar o resultado desses exames, de maneira a cuidar apropriadamente da saúde do trabalhador. Há 30 anos, Alexandre atua no ramo de suprimentos corporativos. O empresário afirma que o espaço da empresa na região leste de São José não exigia tantas adequações como agora. 30 anos atrás, quando eu abri a empresa, as temperaturas eram mais amenas, você tinha estações mais bem definidas, verão era verão, inverno era inverno. Hoje não, hoje você já está tendo tempos de alguns extremos e de temperaturas muito altas, então por isso nós implementamos essas mudanças. Uma das medidas foi a instalação de um climatizador para proporcionar conforto térmico. Os uniformes também vão ser confeccionados com um tecido diferente. É um tecido que ele mantém uma certa temperatura, igual ao tecido de academia. E isso dá um conforto térmico maior, além da proteção solar também. O nosso maior bem hoje é o nosso colaborador, é o nosso funcionário. Então, quando a gente proporciona um bem-estar para ele, isso reflete na produtividade da empresa e na satisfação também do colaborador. A Organização Internacional do Trabalho calcula que mais de 2 bilhões e 400 milhões de trabalhadores estão expostos ao calor excessivo em algum momento do trabalho.
Condição que, segundo esse advogado, vai exigir mudanças também na legislação trabalhista. Essa discussão deve se atentar aí a esses trabalhadores expostos a essas questões, né, com medidas adaptativas, né, com jornadas em horários mais frescos, não expostos ao sol forte do dia, né, e medidas de questões de benefícios, equipamentos de proteção individual. Tudo isso tem que ser abarcado para essa nova atualidade, essa questão aí da mudança climática, que é bem agressiva, né? Para a Câmara Municipal, os impactos das mudanças climáticas no mundo do trabalho precisa de um olhar atento do poder público para a construção de políticas que ajudem a proteger a saúde dos trabalhadores. Tem que orientar a flexibilização da jornada de trabalho, né? Na medida em que você flexibiliza, você garante a eles a permanência no emprego, mas com saúde, com qualidade. Esse dado é muito alto e já dá para sentir os efeitos no dia a dia, né, Marina? Claro que dadas as devidas proporções. Exatamente. Até quando a gente sai, por exemplo, vai gravar na rua, a gente vê que as pessoas estão sofrendo bastante com calor. Inclusive, a gente costuma trazer esse tipo de reportagem, né? Porque a gente percebe, a gente está aí no meio do outono, quase chegando no inverno daqui a pouco, e a gente ainda não sentiu frio, né? Não, e tem as pessoas ali dentro disso, né, desse contexto do trabalho diário, as pessoas que trabalham ali na limpeza das ruas, que estão expostas todos os dias a essas altas temperaturas, né? Elas sentem ainda mais. Com certeza. Quem, por exemplo, pinta um prédio que fica ali no andaime, o sol batendo direto, isso é perigosíssimo. E a gente sente cada vez mais, né? Se a gente não frear, só tende a piorar. Exatamente. Por isso, como você disse, tem que haver um monitoramento, de forma geral, um entendimento do problema, né? Sim. Bom, gente, termina por aqui mais um Sobre Política. Olha só, se você quiser rever esse ou outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, conteúdos inéditos especiais feitos para lá, é o @tvcâmara-sjc, aí vale tanto para o Instagram quanto também para o Facebook. E a gente tem encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E também durante a semana tem reprise. É isso aí, gente. Tchau, tchau.